Muito boa tarde, eu sou o Fábio Gobara, diretor de sinistros da Daicoval Seguros. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 2 do Conexão Seguros. Conexão Seguros é uma iniciativa da Daicoval Seguros que consiste numa série de bate-papos com especialistas para tratar de temas que impactam mercado e sociedade. Muito mais do que uma visão estritamente de setor, estamos aqui para gerar conhecimento e construir soluções de longo prazo para o Brasil. Hoje, especificamente, o nosso tema é circular número 666 de 2022 da SUSEP e futuro sustentável do mercado de seguros. Antes da gente apresentar os nossos especialistas de hoje, a gente precisou fazer aqui uma mudança de escalação em cima da hora. O Thiago Lang, que é diretor de verticais de indústrias da Aon, e o Danilo Gurdos, que é consultant principal da ERM, não puderam participar por questões aí de saúde, então a gente já agradece aí a tentativa de participação deles e deseja melhoras prontas, mas de qualquer forma, o Thiago já está aqui muito bem substituído. Vou já iniciar apresentando, né, o Thiago Lang, que é representado pelo Felipe Leonato. Felipe Leonato, que é líder de indústria para alimentos, agronegócios e bebidas na Aon. E ao lado do do Felipe, a gente tem o Pedro Werneck. Pedro Werneck, que é gerente de sustentabilidade da CNSEG e que possui experiência em planejamento estratégico de sustentabilidade no setor de seguros. A gente está aqui muito bem suportado, acho que o papo vai ser muito interessante. E antes da gente falar propriamente de sustentabilidade, é legal a gente contextualizar um pouquinho do tema. E quando a gente fala de sustentabilidade, imediatamente a gente já pensa nos princípios ESG, né? Ou também quando a gente traz aqui para o português o ASG, né? Fala de ESG, o E vem de environmental, o ambiental, né? S de social, social, e o G de governance, governança. O tema de sustentabilidade, a gente ouve falar com muita frequência hoje, em qualquer, acho que, esfera de mercado financeiro. Serviços e seguros também não poderia ser diferente, né? Mas sustentabilidade não é um tema recente, né? Ele ganhou muita atração nos últimos anos. Eu lembro ainda quando eu era criança, na época da Eco 92, e essa é a parte ruim de quando a gente coloca um evento que aconteceu em um determinado ano, que a gente começa a revelar coisas sobre o nosso passado. Então, Eco 92, que falava muito ali de impactos climáticos, de mudanças ali na utilização de recursos, dos impactos na má utilização de recursos ambientais, e já se começava a falar de desenvolvimento sustentável, mas a sigla ESG, pelo que me consta, e me corrija se eu estiver errado, Felipe e Pedro, começou a ser utilizada internacionalmente lá por início dos anos 2000. Né? É coisa desse século falar em ESG. De lá para cá, o que nós temos é sempre o aspecto de desenvolvimento sustentável muito falado, muito ouvido, mas nem sempre explicável. Eu acho que a gente pode começar o nosso tema de hoje. Vou perguntar primeiro para você, Pedro, e já te dando as boas-vindas também. Vamos ancorar esse tema de sustentabilidade no mercado de seguros na Circular 666, que, de novo, né, ela é bastante recente, mas a minha impressão, e aí, por favor, confirme ou desconfirme, minha impressão é que não foi uma norma assim, trivial de se publicar. Então, queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente como foi o histórico das discussões, até que a gente tivesse propriamente a Circular 666. Perfeito. Bom, primeiro gostaria de cumprimentar Decoval, meu colega aqui, Felipe. Obrigado. Dizer que é uma pena Danilo e Thiago não estarem aqui por motivos de saúde, mas está todo mundo gripado, né? Está todo mundo pegando esse desconforto aí por conta do tempo e em função de uma gripe aí que tem cometido muita gente. Você trouxe um ponto que é importante, né, que é a distinção do que a gente entende por sustentabilidade e ESG. Eu gosto de falar que ESG é uma expressão mais conhecida e foi mais dissipada por meio do sistema financeiro, né? Então, eu costumo fazer a analogia que sustentabilidade é um guarda-chuva mais amplo e ESG é como esse tema se relaciona nos principais indicadores econômicos financeiros das empresas, tá? Falando um pouco do reflexo disso no setor de seguros. Bem, é um caminho já que vem já de alguns anos, né, o tema ganhando um amadurecimento, e aí chegou num momento em que ficou muito latente, né, a necessidade, né, de supervisão e de regulação para poder disseminar, né, um entendimento de que
riscos de sustentabilidade, se não endereçados corretamente, eles representam uma ameaça à estabilidade do sistema financeiro. Seguro, crédito, investimento, eles compõem engrenagem para funcionamento de economia real. Então, se essas instituições financeiras não incorporarem esses critérios nas suas operações de crédito, investimento, subscrição, elas podem estar vulneráveis, né? Elas podem estar expostas, né, aos riscos. Fora que o sistema financeiro ele é o denominador comum para induzir práticas mais sustentáveis na economia real. Então, tem essa via de mão dupla, né, em você influenciar setores e também ter um cuidado com os riscos que você assume e endereça com as suas operações. Em meados ali de 2020, né, a SUSEP viu o envolvimento que ela tem na IAIS, que é a Associação Internacional de Supervisores de Seguro. Ela foi amadurecendo a ideia, né, de ter um normativo, de ter um arcabouço, né, que pudesse orientar suas supervisionadas sobre a melhor gestão desses riscos, né. Somado a essa influência internacional, a gente vinha vendo aqui em ambiente nacional CVM, Bacen se debruçando forte sobre o tema, então restou, né, para o setor de seguros, eu acho que uma circular super principiológica, que aborda assim, pontos principais da cadeia de valor de seguros, trazer hoje essa redação e todas essas exigências que vêm sendo cumprida aí ao longo dos anos. A questão do ESG, ela tem essa, acho que uma das questões que é importante a gente sempre trazer existe essa questão do entendimento sobre o alcance dos princípios ESG, porque a gente fica muito preso no I, né, no A, que seria o ambiental. Então, esse tema de ESG, ele ganhou novamente um volume, ele ganhou novamente tração com aqueles eventos aqui, eu digo, de mercado de seguros, né? Ganhou novamente tração por conta dos eventos calamitosos ali no Rio Grande do Sul do ano passado, que tiveram que mobilizar muito o mercado de seguros, especialmente nas coberturas de property, em prol de soluções que não deixassem ali as pessoas afetadas, os segurados afetados e as comunidades no entorno afetadas sem nenhum tipo de suporte. Né? Então, me parece que a gente também não pode esquecer aqui do aspecto ali social e de governança envolvidos. Mas legal, Pedro, já dada essa introdução sobre o normativo em si, né? O que é que são hoje os requisitos, os dispositivos que as seguradoras têm que ter internamente por conta do normativo? E aqui a gente não está pensando somente no cumprimento estrito de norma, né? Claro. Quando eu li recentemente em algum lugar, eu achei um paralelo interessante, porque para mim, né, talvez eu seja o mais leigo aqui sobre o tema, talvez não, certamente sou mais leigo aqui nesse podcast, mas foi dito que o ESG é uma preocupação em relação ao capital não financeiro da companhia. Quer dizer, você não está aqui necessariamente pensando no lucro material, muito embora ele possa ser uma consequência, né, da aplicação dos princípios ESG, mas aqui a gente está tratando de um outro tipo de capital. Mas dito tudo isso, e ainda pensando num aspecto mais pragmático, Pedro, o que é que efetivamente hoje as seguradoras, e eu diria os integrantes aqui, os entes regulados, têm que observar por força da Circular 666. Antes de eu começar a destrinchar ela em casinhas, e aí a gente vai falando o que tem de mais complexo, o que tem de mais básico, esse ponto que você trouxe é importante, né? Porque às vezes a gente fica com uma visão, né, do impacto financeiro que essas questões têm, da materialidade financeira dessas questões, e de fato isso é importante. Mas tem uma esfera importante, eu exemplifico, por exemplo, de capital reputacional, né, que evidentemente influencia, né, no resultado financeiro de certo modo, mas que às vezes é negligenciada, né? Então, acho que essa leitura holística sobre como o tema tem na nossa operação é fundamental para você começar a endereçar e achar internamente as pessoas com as competências certas da companhia, cada um, né, na sua esfera, para poder endereçar. Tá? E acho que com isso acho que eu vou trazer um gancho. Vou primeiro listar aqui, né? Eu acho que os pontos que a circular traz, e são os pontos que eu acho que o setor de seguro já tá caminhando já a passos largos. Tá? Primeiro, a definição de uma governança. Segundo, a definição de uma política. Gestão de risco, que é a parte principal, né, da circular. Com a gestão de risco, você consegue endereçar medidas de precificação e subscrição, certo, de gestão de ativos, seleção de fornecedores, e aí, para finalizar,
e empacotar tudo isso, o relatório, né, que é você trazer as evidências e mostrar para a sociedade cada um desses pontos. Eu acho que, começando com a governança, né, e fazendo um gancho com a minha fala anterior, é você definir muito bem internamente quais são as alçadas para endereçar o tema. Tá? O tema de sustentabilidade ele não deve ficar restrito à área de sustentabilidade, né? Ele deve ter ali um foco muito grande nas áreas de negócio. Então, para a seguradora, eu estou falando de subscrição de produto e de investimento. Tá? E o papel, na minha leitura, de uma área de sustentabilidade é ter essa função provocativa e de buscar soluções para os temas em que esse profissional de sustentabilidade, de gestão de risco socioambiental, vai ter mais competência. Né? Isso quer dizer que a pessoa que está ali dentro ela tem que entender um pouco ou bastante de gestão de risco, tem que entender um pouco bastante de produto, de investimento, tem que ser um profissional com um perfil de extremamente curioso, né? E esse tom provocativo. Então, isso fechando um primeiro pacote de governança, que eu acho que é fundamental. Depois cai no alicerce da 666, que tem um número curioso, diga-se de passagem. Esse Que é de propósito, eu estou usando 666 por extenso, né, mas enfim, acho que em tese o país é teu, então fica muito à vontade, Pedro. Que é a gestão de risco. Eu acho que a gestão de risco dentro de uma esteira da 416, que é o principal normativo que versa sobre isso, né, você tem todos um modus operandi, né, em relação a riscos que já são regulados. Quando você insere uma camada de risco de sustentabilidade ali, né, você deve fazer ali, segundo a circular, esse estudo de materialidade para identificar quais os riscos são mais materiais sob o aspecto de materialidade financeira, e principalmente como que esses riscos de sustentabilidade se relacionam com os demais riscos que já são regulados. Eu estou falando operacional, de subscrição, de mercado e de liquidez, né? São 5, acho que os principais riscos. E aí, com isso, você estabelecer ali, né, medidas de mitigação para esses riscos, procedimentos sobre como identificar, avaliar e incorporando eles em processos de subscrição e precificação, caindo numa outra esfera daquelas que eu listei antes. Né? Como eu falei, o setor de seguros ele tem essa capacidade de induzir melhores práticas na economia real, né? E com, né, a precificação, né, com a precificação do seguro, o seguro tem o potencial de privilegiar algumas atividades em detrimento de outras, né? Eventualmente estabelecer algum limite, alguma restrição para a realização de negócio. Então, dentro dessa esfera de precificação e subscrição, essa é a casinha. Né? Definido, né, esse risco, né, e todo esses temas que são mais materiais, isso tem que ser formalizado numa política. Tá? Então, a política é o alicerce para guiar uma estratégia de sustentabilidade que vai ser guiada aí por todas as áreas de negócio. Depois, caindo em investimento, qual é o apetite, né, da seguradora em investir em ativos que vão mitigar esses riscos que ela está mais exposta, para a seleção de fornecedores. Então, dentro dessa cadeia de valor que ela interage, como é que ela pode se certificar de com quem ela está se relacionando ali, que efetivamente está entregando o produto para o consumidor no final da ponta. É feito de uma forma socioambiental e climática responsável. E, por fim, eu acho que eu falei todas as casas, e, por fim, evidenciar isso no relatório. O relatório que eu acho mais bacana do que foi feito pela SUSEP, é exemplo do que foi feito pelo Banco Central, é a padronização. Porque quando você fala, né, do relatório de sustentabilidade, tem uma infinidade de coisas que você pode colocar ali. E a SUSEP foi muito feliz na 666 que ela já ventilou ali que no futuro ela ia trazer essas tabelas padronizadas que facilita, né, sob o ponto de vista dela de supervisão, identificar como a seguradora está endereçando quanto tempo, quanto para a sociedade, o pessoal que está interessado já ir lá no final identificar. Né? Então, eu acho que dos elementos centrais hoje, né, que uma seguradora, né, já deveria estar, né, porque os prazos já estão praticamente exauridos, acho que um ponto ou outro do relatório para S4, se não me engano, que ainda está para entrar em vigor, é como o setor de seguros deve estar respondendo às exigências que tem hoje lá na 666. Perfeito, excelente. E, Felipe, para te trazer também para a conversa, e desde já, seja bem-vindo. O Pedro ele trouxe um tema que, na minha opinião, ele... talvez assim, né, pensando que o aspecto de sustentabilidade, um tema mais macro, e princípios ESG,
como algo inserido dentro de sustentabilidade, e pensando que, como a gente falava aqui antes da gente iniciar esse bate-papo, talvez os olhos do mercado e da sociedade como um todo ainda não estejam bem preparados, ainda não estejam maduros o suficiente para trazer os aspectos de riscos de sustentabilidade para uma gestão de forma séria, de uma gestão de forma efetiva. Queria que você trouxesse aqui na visão de corretor, de novo, como um dos principais stakeholders dentro da vida, dentro da vida do produto seguros, como é que funciona o aspecto de sensibilização, poderia até dizer de um aculturamento das seguradoras em relação à sustentabilidade, porque meu palpite e aí, por favor, tá, se eu estiver equivocado, você me corrige, mas meu palpite é que os clientes, e naturalmente que depende de porte, né, mas os grandes clientes que consomem seguros, eles estão mais maduros muitas vezes do que as próprias seguradoras em relação a esses riscos de sustentabilidade. Então, queria a tua visão em relação a isso. Poxa, não, legal, Fábio, obrigado pelas perguntas e um prazer estar aqui nesse podcast e levando um tema tão importante para o nosso segmento, né, de seguros. E obrigado por estar aqui, e do lado do Pedro também, de tanta jornada que a gente está sempre nesses eventos, né, focados em finanças sustentáveis. E quando a gente fala de finanças sustentáveis, tem tudo a ver com seguros. Então, seguros é parte desse mercado financeiro, como o Pedro trouxe, e abarca também toda essa evolução dentro do mercado, e é muito impulsionador do que tem que acontecer com os clientes, né, com as grandes corporações e, enfim, com as pessoas físicas também. Acho que é muito interessante, né, e estava comentando isso internamente, né, quando foi que a gente, na Ion, a gente começou a ter um profissional ali focado, né, em desenvolver soluções ESG junto com as seguradoras. E foi exatamente em 2022. Então, exatamente quando veio essa nova circular, foi quando a gente decidiu fazer essa criação de ter uma pessoa focada em ESG, focada em negócios. Acho que esse ponto que o Pedro falou é muito importante. Então, focada em negócios, em buscar novos produtos, né, que tenham essa pegada ESG, que realmente resolvam essa questão ESG para os clientes. E lá na Aon, a primeira coisa que a gente fez já foi criar um diagnóstico ESG. Por quê? Porque nós tivemos, por mais que as corretoras não estão diretamente, né, afetadas pela circular, indiretamente nós temos que nos adaptar para atender os requisitos de compliance, né, dessa circular das seguradoras. Então nós começamos a ter mais restrições ali com relação a alguns seguros, começamos a ter algumas adaptações que nós precisamos fazer, e criamos ali para os nossos clientes, né, também, olha, legal, a gente vai levar para uma subscrição o risco de vocês, mas olha, a gente já tem um diagnóstico aqui que a gente pode fazer. Esse diagnóstico ESG ajuda porque a gente consegue levar algo para a seguradora já muito mais direcionado para cumprir o compliance dela, né? Uma outra questão que a gente fez também lá fora foi uma ferramenta que a gente chama de Transition Performance Index, que é exatamente para os setores que são afetados, né? Então, por exemplo, um setor de oil and gas, que é um setor onde já existem restrições de seguros globalmente. Dentro desses setores, a gente conseguir premiar, de certa forma, aquele cliente que é um cliente que está realizando a transição sustentável, e a gente poder quantificar essa transição sustentável e mostrar para a seguradora, para que a seguradora possa dar a capacidade para esse cliente dentro de um mercado onde é um mercado que ela já tem uma restrição muito grande. Então, são exemplos de movimentos que eu vejo, né, que, claro, a gente tem esses exemplos daí, mas que é um movimento do corretor. Então, o corretor, ele é a base ali do relacionamento com o cliente. É ele que vai trazer para o cliente as restrições, mas também as oportunidades que a seguradora está dando para eles, né? Então, essa adaptação à sustentabilidade, estão dando pequenos exemplos, né? Por exemplo, no agronegócio,
A gente começou a ter cada vez mais restrito a questão ali de comunidades indígenas, de trabalho escravo. Isso foi super legal, porque a gente começou a trazer ali para o seguro agrícola, seguros ali mais voltados para o produtor mesmo, que olha, legal, a gente vai levar para a seguradora aqui o risco, mas olha, se você não está cumprindo com esse protocolo, você nem vai ter isso aprovado, né? Então, eu acho que o papel do corretor tem muito disso, de transmitir a mensagem da seguradora, do compliance que a seguradora precisa cumprir, né, de todo esse movimento que ela está fazendo. E aí tem um outro papel que eu vejo como muito importante, que é provocar o mercado segurador, trazer as demandas para o mercado segurador desses produtos sustentáveis ou produtos verdes, né, que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas basicamente trazer ali novas demandas, né, então, por exemplo, um projeto de conservação, projeto de reflorestamento, uma tecnologia nova ali verde, né, que faz uma descarbonização, a performance dessa garantia através de um seguro garantia, né, a performance dessa tecnologia através do seguro garantia, você ter ali um seguro mais adequado, por exemplo, para um reflorestamento, para uma conservação ambiental, que hoje não temos seguros tradicionais que cobrem os riscos ali mais específicos dessas atuações. Isso começando a dar alguns exemplos que a gente pode debater mais para frente. Mas eu vejo que o papel do corretor, então, é muito importante, é um papel de trazer ali as demandas e trabalhar junto com o mercado segurador para construir essas novas soluções, esses novos seguros, seguros mais adaptados. Um último exemplo que eu queria trazer, que nós também trabalhamos ali com o mercado segurador, foi uma cláusula de reconstrução verde. Então, basicamente, porque você já estimula, né, uma vez que você tem ali um sinistro, né, pegou fogo ali numa unidade, né, dentro de um seguro patrimonial, seguro de RO, você já consegue ali, com essa cobertura, a seguradora ela vai premiar, né, de certa forma, ela vai dar uma cobertura a mais para esse cliente que fizer a construção verde. Entendi. Então, um exemplo de estimular, né, de você estimular que o cliente, que ele busque fazer a movimentação, a transição sustentável, né, para uma construção, uma infraestrutura verde, que é um tipo de iniciativa sustentável hoje muito importante, através de uma cobertura a mais que o mercado segurador pode trazer. Então, o papel do corretor ele também vai muito nisso, de trazer para a seguradora essas oportunidades, né, e para que a seguradora possa visualizar. Perfeito. E de novo aqui, Felipe, a gente está falando justamente daquele aspecto de um ganho para a sociedade, para a coletividade, para aquele grupo de interesse, talvez, que não se traduz imediatamente em cifra, né? Ele não é imediatamente financeiro, mas com certeza a gente está trazendo aqui ativos muito importantes para esse aspecto de desenvolvimento sustentável, né? Daquela sociedade, daquele específico núcleo social poder se manter, poder preservar sua regionalidade, preservar sua identidade. Isso é muito importante. Gostei do tema de produtos verdes, eu vou voltar nele daqui a pouquinho. Queria matar com o Pedro aqui um tema que até para a gente exaurir o aspecto aqui normativo, e aí a gente talvez ir para aqueles exemplos mais práticos que eu gostei aqui, tá? Vou querer que vocês contem para mim as experiências que vocês têm tido aqui em termos de produto. Mas pensando ainda no aspecto formal, Pedro, o que é que efetivamente as seguradoras têm que já ter implementado por conta da circular 666, e mais do que isso, você tem daquilo que você faz como análise sob a lente da CNSEG, né? Como tem sido a capacidade das seguradoras se adequarem ao novo normativo, se é possível a gente dizer que existe alguma dificuldade, não só no aspecto de aculturamento, de sensibilização ao tema em si, mas no aspecto de investimento de recurso. Às vezes é alguma medida que possa ser imprevisivelmente custosa e que pode atrasar esse processo de ajustamento, de adequação ao normativo. Perfeito. Eu vou responder objetivamente, depois eu volto e a gente destrincha. Eu acho que das exigências postas, se eu não me engano, só o relatório para supervisionadas do segmento S4 já não deveria estar full, já não deveria estar rodando. Ok. Em relação à dificuldade,
é gestão de risco, sabe? Eu acho que a maneira como ela define as regras, né, de negócio para poder registrar sempre que um risco de sustentabilidade entra numa esfera de risco de subscrição ou entra numa esfera de risco operacional, a maneira como ela define essas regras de negócio e registra essas informações ainda requer um pouco mais de atenção e trabalho do que qualquer outra parte da circular. Em relação a desafios agora, né, uma leitura de como a gente CNSEG tem e está tendo sobre esses aspectos. Em relação à gestão de riscos, eu acho que um ponto que foi dor assim, do mercado desde que a publicação da 666 saiu, foi quando você fala de uma avaliação quantitativa, né, desses riscos e considera, inclusive, projeções de médio e longo prazo para poder incorporar isso em uma tomada de decisão relevante, né? Se não me engano, é uma especificidade para seguradoras de S1 e S2. E aí eu vou trazer um paralelo com a Aon, né? Acho que como eles podem ter ajudado seguradoras nacionais a lidarem com isso. Quando você fala dessa avaliação quantitativa, você está falando de modelagem de risco, Certo. né? de NetCat Model, né? E de você partir do pressuposto, né, de que o risco climático ele se insere nessa equação, né, de projeção de perda que essas modelagens NetCat fazem. O Brasil nunca foi ainda, né? Espero, tomara que continue assim, um Brasil longe de riscos catastróficos como em mercados, né, mais maduros, seguros, Estados Unidos, Europa, furacão, terremoto. E, de novo, é algo que a gente ouvia na aula de estudos sociais ali na época do colégio ainda. Isso aí é coisa de 20, 30 anos atrás. E ver como a fotografia começa a parecer que muda, né? Pois é. E aí o agravamento, a intensidade e a frequência desses eventos começou a trazer particularidade, né, de que os riscos climáticos, em alguma medida, né, a experiência que as seguradoras possam ter na projeção dessas ferramentas para avaliar esses riscos catastróficos, pode ser replicada para riscos climáticos. Tá? E isso tem se tornado necessário, especificamente agora em S1 e S2, as seguradoras entenderem o racional dessas ferramentas e como elas podem ser utilizadas para complementar uma abordagem, né, de subscrição tradicional e como é que isso pode subsidiar uma tomada de decisão relevante. Por que eu trouxe a Aon para a jogada? Porque a Aon, a nível internacional, né, disponibiliza essas ferramentas, né, para as seguradoras. Então, esse conceito aqui a nível nacional pode ter ficado mais maduro com algumas seguradoras que não têm essa matriz internacional e aí não conheciam essas ferramentas, eventualmente até por conta da Aon. Certo. Lá na CNSEG, né, quando a gente soube, né, da possibilidade de trazer algum nível de avaliação quantitativa dessa, que aí entra numa seara toda, né, de custos, né, que a seguradora vai ter que desprender, a gente realizou um projeto piloto, né, que foi bem ambicioso, foi com foco numa iniciativa internacional da UNEP-FI, da Iniciativa Financeira das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que buscou desenhar, construir duas ferramentas, um mapa de calor, né, e uma ferramenta de NetCat Model. Né? Então, trazer para esse grupo, que se não me engano foi de 22 de poucas seguradoras, profissionais de gestão de risco, de estatística, tinha de produto, o pessoal envolvido no negócio, efetivamente. Né? Tinha um outro ponto focal de sustentabilidade, mas para essa etapa da construção da ferramenta para o projeto piloto, a gente demandou que tinha que ser um pessoal técnico, um pessoal que entendesse, né, incorporasse aquela avaliação ali num ponto de vista de subscrição. E aí essas duas ferramentas, né, elas tinham que ter início, meio e fim. Eu vou focar um pouco na segunda de NetCat Model, que ela buscou, né, avaliar a projeção, né, de perdas em um cenário de aumento de 1,5 ou 2, agora não me lembro exatamente quais eram os graus de aumento, em 2 horizontes temporais, na cidade de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, para os ramos, né, empresarial, residencial e condomínio, então abrangendo patrimoniais massificados. De forma resumida, é uma equação matemática onde você coloca ali
dados históricos, aquilo equaciona ali com ciência climática e te gera uma projeção. Ou seja, numa fotografia da sua carteira hoje, quanto você tem de perda, quanto em um cenário de aumento de X graus Celsius no horizonte de 2030, 2050, você tem de perda, você teria de perda. Então, é uma projeção... Cenário preditivo, né? Exatamente, uma projeção de vulnerabilidade. Eu acho que esse ponto que a gente precisou capacitar, ensinar, né, para algumas seguradoras o racional por trás, para que elas pudessem seguir com as próprias pernas, eventualmente até com o apoio de um broker, né, como é que elas poderiam desenvolver modelos semelhantes ou melhores e incorporar isso num processo de tomada de decisão. Perfeito. O tema, inclusive, essa é uma dúvida minha, não estava nem na programação, tá, Felipe? Mas veja se você consegue complementar essa visão, pensando aqui no aspecto da seguradora, ou algo que a gente sempre propaga ali para todo mundo que a gente traz para dentro, que vem integrar time de subscrição, é justamente a visão de que o resseguro, e aqui a gente está pensando aqui nos grandes resseguradores internacionais, ele não está ali meramente por uma questão de aumento de capacidade técnica, né? Ele está ali também e talvez primordialmente para compartilhar expertise, para compartilhar tecnologia intelectual. Pensando no seguinte, nós estamos aqui num contexto de Brasil que tem um entendimento ainda muito superficial, um desinteresse talvez pelo seguro, pela necessidade de se contratar cobertura securitária. E aí eu queria saber de você se você enxerga que de fato existe esse paralelo. E aqui só fazendo um parênteses, né? Vejam como é que o aspecto da integração dos stakeholders aqui, ele é vivo nesse tema. Corretor de seguro trazendo essa interlocução aqui entre cliente e segurado, né? Talvez trazendo essa expertise do exterior, porque, de novo, eu como seguradora posso acessar ali a expertise de resseguradores. A Aon, como um advisor, como um intermediário da contratação, tem esse alcance muito mais amplo. E eu queria ver de você, Felipe, como é que é a sua visão em relação a esse aproveitamento da expertise lá fora, porque, de novo, né, o Brasil, de fato, não é conhecido por catástrofes climáticas, ou não era até pouco tempo, e se isso, de fato, traz algo de valor para a balança. Não, exato, Fábio, e muito legal o que o Pedro trouxe, né, sobre a Aon lá fora, né, isso se dá da seguinte forma, né, o mercado segurador, ele já há muito tempo, ele está aumentando a exposição quando a gente fala de eventos climáticos. Então hoje a gente já tem mais ou menos 360 bilhões de dólares que são perdas financeiras frente a catástrofes naturais, né? Isso foi um dado de 2024, de um relatório que a gente traz, mas é um dado bem público, e 40% mais ou menos já são cobertos por seguros, né? Então, isso que o Pedro comentou, então mercados mais desenvolvidos, que já têm essas catástrofes e já tem dados sobre isso há mais tempo, realmente são mercados onde já o mercado segurador ele já participa muito disso, né? E aí a questão foi que de tanto participar, de tantos dados criados, né, a Aon, como uma corretora global, ela acabou trazendo esses dados, né, dessas colocações e criando ali modelagens climáticas, né, monitoramentos climáticos de predição e aí de vários riscos, né? Recentemente a gente colocou numa ferramenta que a gente tem o risco de inundação, que aqui para o Brasil foi muito relevante, né, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí olha que interessante, né? Quando a gente fala do nosso approach ali de risco climático, né? E eu tenho a felicidade de tocar isso dentro da Aon hoje, né? Aqui no Brasil, o nosso approach de risco climático ele começa com essa consultoria. Então começa levando para o cliente essa consultoria de risco climático, certo, né? Depois é que a gente vai falar de uma mitigação, uma transferência de riscos, né? Mas primeiramente a gente traz essa visão, identificação do risco. A gente traz o cliente para entender mais desse risco. E aí quando a gente chega ali na parte da transferência de risco, eu acho que conecta muito bem com isso que você falou. Porque na transferência de risco, hoje, para riscos climáticos, hoje no Brasil, o que a gente tem conseguido trazer são seguros paramétricos. E quando a gente fala de seguros paramétricos, a gente fala, na verdade, da Aon lá fora, da nossa base de ressegurador, buscando esses resseguradores para trazer capacidades
para fazer com os clientes locais aqui no Brasil. Muito bom. Então, acho que tem muito a ver com isso que você falou, Fábio. Então, realmente, assim, a gente acaba acessando realmente, né, esses resseguradores lá fora, traz essas capacidades específicas, né, voltadas à adaptação climática, né, transferência de riscos climáticos, e a gente traz e faz a colocação aqui no Brasil. E aí eu vejo que tanto esse trabalho que a CNSEG realizou, né, que foi muito legal, e eu já tinha tido o prazer, né, de ver o Pedro apresentando isso, até com detalhes dos slides, né, Pedro ali na UNEPFI, e muito legal esse trabalho que eles fizeram, e acho que o apoio também, né, que o Maem pode trazer é exatamente isso para a seguradora. É trazer, olha, legal, a gente tem ferramentas aqui que dá para vocês utilizarem, dá para vocês verificarem essa questão do risco climático, a gente adapta cada vez mais essa análise para atender esses requisitos IFRS e S2, por exemplo, então o que a gente tem feito, né? E eu vejo que nesse tipo de movimento, né, do mercado, eu falo que muitas vezes a gente nem chegou na questão da competição em alguns tipos de seguros, por exemplo, os verdes, ou de iniciativas verdes. E a gente está muito colaborando. Então eu vejo que trazer uma nova ferramenta, às vezes, para o mercado local, é também colaborar com o mercado local para desenvolver outras ferramentas. Foi isso que o Pedro falou. Eles iniciaram ali um processo para criar uma ferramenta para que a seguradora pudesse fazer cada vez uma análise mais completa dos seus riscos climáticos, e aí isso ajudá-la a fazer as subscrições ali de riscos, né? Que quando a gente olha, por exemplo, para um seguro agrícola, ele é um seguro que, se você for olhar para o sul do país, por exemplo, muita seguradora vai sair, vai tirar a capacidade, porque já não tem mais como, de tantos sinistros que aconteceram, né? Mas é um seguro extremamente necessário. E aí, como que você faz para manter esse seguro? Tem que ter uma análise de clima muito mais para o futuro e um entendimento melhor desse risco, né? Acho que esse é o grande ponto, sabe? Não, e para esse aspecto, para uma análise de risco cada vez mais acurada, naturalmente que a gente depende de volume de dado, né? Você tocou no ponto, acho que aqui que é crucial para o aspecto de subscrição de riscos, que é você contar ali com a lei de grandes números a favor da técnica atuarial, da técnica de seguros. Sim. Perfeito. Antes da gente seguir, e aí agora que eu me atentei, porque a minha produção deve ter mentalmente me lembrado, mas para você que acompanha esse podcast, não esquece de mandar a sua pergunta para o QR Code, que de vez em quando vai aparecer na tela, e também segue a gente aqui nas redes sociais, @DecovalSeguros, e aí a gente retoma aqui o nosso bate-papo. Muito bom, senhores, eu queria agora que a gente fosse para uma parte que eu achei super interessante do papo que a gente estava batendo aqui antes, né, quebrando o gelo aqui dessa nossa conversa, mas pensando aqui em exemplos práticos porque a gente está falando muito aqui do aspecto de valor e de transparência na atuação das seguradoras nos seus processos. Mas quando a gente fala também de sustentabilidade e de futuro sustentável de mercado de seguros, a gente também pode estar pensando em termos de produtos, né? E aí, Pedro, você mencionava um aspecto, antes da gente falar aqui dos produtos em si, mas você mencionava um aspecto ali operacional da coisa, mas que é um ponto de atenção importante para todas as seguradoras que quiserem divulgar que tem ali um produto com um selo de sustentabilidade. Conta pra gente, Pedro. Vamos lá. Eu acho que o foco aqui de 666 vai caminhar para novas tendências, né, e novos normativos nessa esteira. Um deles é o mais recente, é a resolução CNSP 473, que ela vai definir ali os critérios para uma seguradora, uma entidade de previdência, cadastrar, né, ou poder registrar e aí utilizar isso para fins de publicidade e de registro interno, sempre que um seguro ou um plano, né, de acumulação for considerado como sustentável, tá? Se a 666 tinha um viés principiológico, né, então toda a leitura, né, de dispositivos de mitigação e processos que você tem que ter ali para poder diminuir o risco qual você está exposta é subjetivo, porque depende de uma avaliação da materialidade da seguradora, né? Bom ponto, A bem 666, lembrado. ela não diz ali, olha, tem que ser isso nesse nível, tal, isso aqui. Ela dá as ferramentas, né, e a redação
com toda a subjetividade para que cada seguradora possa avaliar, segundo a metodologia que achar, né, mais pertinente, e chegar a uma conclusão dos riscos mais materiais. Se a 666 tinha esse ar de subjetividade, a 473 ela já tem um pouco mais de objetividade quando fala de classificação de produtos, tá? Então, hoje, do que está posto para seguros gerais, né, passíveis de classificação como sustentável, está basicamente do objeto segurado, do tomador do seguro, ser considerado um ativo, uma operação, algo que contribui, né, de maneira sustentável para a economia como um todo. E as coberturas, se as coberturas são capazes de gerar esse benefício para o segurado ou para a sociedade. Certo. Tem um nível de objetividade, mas a subjetividade está do impacto, né, que você vai fundamentar do que é sustentável ou não. Né? Hoje, quem está buscando responder isso é o Ministério da Fazenda com a taxonomia sustentável brasileira. Tá? Enquanto a gente ainda não tem, né, sob esse aspecto, a 473 ela é bem subjetiva, né, do que é um produto sustentável. Agora eu vou pegar o gancho um pouco do que o Felipe falou, e aí eu acho que vai dar um pano para manga aí pro final, porque esse tema assim, eu sou um entusiasta e tem bastante coisa para falar dele. Vamos abordar esse, então. Então, é o seguinte, quando a gente vai olhar, né, para os fatores, né, para o perfil de emissão aqui do Brasil, a gente tem mudanças do uso da terra e agropecuária. Então, o setor de seguros, né, ele como indutor de melhores práticas nesses dois segmentos, né, assim como crédito de investimento, é fundamental. Então, de que modo, né, o setor de seguros pode privilegiar e aí direcionar produtos para o segmento de agropecuária, para poder privilegiar práticas sustentáveis no campo? De que modo, para essa seara de mudança do uso da terra, que nada mais é do que, infelizmente, desmatamento e queimadas, o que o setor de seguros pode, né, desprender ali também ainda num produto rural, porque tem esse mix entre tudo isso acontecendo no campo, né? Enfim, o agronegócio, a agropecuária e o lance de florestas, né, preservação natural, como é que o seguro pode direcionar produtos para esses segmentos, né? E a gente chega aqui numa nuance da conversa que é muito pouco explorada ainda, né, que são seguros voltados para soluções baseadas na natureza. Né, que o Brasil tem um potencial enorme, né, desses segmentos, né, e poder tornar esses segmentos, né, que têm uma importância significativa no PIB, e assim a gente consegue conciliar, né, a preservação, né, das nossas florestas, do nosso capital natural, com a geração de riqueza, entendendo que o agronegócio, né, o setor agropecuário é um setor fundamental, tanto no PIB do país, quanto para a segurança alimentar global. Né? Então, sob o ponto de vista de sustentabilidade, também é um setor estratégico. Que a gente tem visto? Né? A gente tem visto uma certa lacuna de proteção para algumas atividades que envolvem essas soluções baseadas na natureza. O Felipe trouxe aqui, né, muito bem. Restauração florestal é hoje uma das dores do setor de seguro, não só do setor de seguro, do setor financeiro como um todo. Para financiamento também é bem complexo, tá? Então, assim, a gente tenta entender sob o ponto de vista aqui com as seguradoras, né, sobre esses segmentos, as soluções baseadas na natureza. Quais são os desafios técnicos e quais são os desafios, assim, em termos de estrutura? E aí entra um pouco numa questão de capacidade, né, relacionada à questão de resseguro. Perfeito. No aspecto técnico, entra um pouco em relação à dificuldade que você tem, né, de valorar floresta nativa, né, e de você encontrar em evidências empíricas o quanto uma prática sustentável no campo ajuda a diminuir o risco climático, né, e criar resiliência ali, algo que a seguradora pode incorporar, ou seja, como é que eu posso privilegiar um agricultor que tem uma prática melhor, né? Falta um pouco de evidência em relação a isso, e com isso, né, você acaba evidenciando algumas lacunas de proteção, que nada mais são do que oportunidades, se você olhar o copo, né, numa questão meio cheio, meio vazio, para o setor de seguro se debruçar sobre.
Tá, então, esse tem sido um trabalho, né, que a gente, enquanto CNSEG, tem buscado entender, entendendo todo esse papel estratégico que essas soluções têm para o Brasil. E eu acho que o Felipe aqui, de certo modo, indiretamente, tem sido aí uma grande ajuda, né, para a gente entender hoje essa questão dos seguros para essas operações, sob o ponto de vista da Aon aí, de toda essa interlocução a nível internacional, como é que ele tem feito para buscar alternativas, né? E eu acho que assim é um assunto que tem muito pano para manga. Eu vou passar a palavra pro Felipe. Eu não sei se dentro Com- desse tema aí, como é Sim, que a Aon tem explorado. poxa, obrigado, Pedro. E complementando, né? E o Pedro sabe dessa questão, a gente está em muitos eventos, né? Juntos de finanças sustentáveis, mas esse foco que ele falou, que é 75% vem de desmatamento, de uso da terra, né? Das emissões. Então é muito relevante. Então, quando a gente olha para esse tipo de projetos, né? Então, seja o agricultor ali sendo estimulado para fazer ali a preservação da área dele, para ele preservar além da reserva legal, que é uma iniciativa importante também que ele pode fazer, é, para uma recuperação de área, por exemplo. Então, para em vez de ele desmatar, ele ir lá recuperar uma área que o Brasil ele tem aí milhões de hectares de áreas degradadas, né, que poderiam ser usados para agricultura. São atividades que trazem novos riscos, né? Então, toda vez que ele abarca nessas atividades, são novos riscos. Quando a gente fala, por exemplo, de recuperação de área, o seguro agrícola ele não cobre áreas de primeiro e segundo ano. Ele não cobre área pós-pastagem. Então, ele não cobre basicamente uma recuperação de área. Perfeito. Então, nós tivemos que buscar novamente, né, com resseguradores, trazer soluções ali paramétricas também, porque é um tipo de seguro que vem nessa questão climática, então não é bater na mesma tecla, mas é que é onde a gente tem visto alternativa. Então, trazer o paramétrico ali para cobrir esses primeiros anos numa ótica climática, não pensando na produtividade. Então, é algo que já traz ali uma tranquilidade, né, para quem está investindo naquilo, seja o produtor ou seja um investidor que está investindo nesse tipo de projeto, de que ele está de-risked, né, que ele não tem riscos nessa operação, que o principal risco, ele tem risco, mas o principal, que é o climático, ele não está sofrendo, né. Quando a gente fala dos projetos de reflorestamento, né, e restauro, e quando nós falamos de conservação, exatamente esse ponto que o Pedro trouxe. Você não tem hoje, dentro do seguro florestal, para começar que o seguro florestal hoje ele é muito limitado no Brasil. Hoje, de 7 seguradoras habilitadas, 7 ou 8, só 2 apresentam realmente propostas. E só apresentam propostas para florestas comerciais. Ainda assim, já não é suficiente a capacidade. Quando a gente pega as grandes empresas de papel e celulose, a gente traz capacidade de resseguro para cobrir e às vezes até de paramétrico para cobrir uma capacidade adicional. Quando a gente olha os projetos de conservação e reflorestamento, e às vezes são projetos grandes, de 40 mil hectares, 50 mil hectares, quando a gente fala de Amazônia, a gente já recebeu projetos de 100 mil hectares lá. Grandes áreas. Quando a gente busca ali realmente um seguro para isso, né, a gente acaba não conseguindo por essas limitações que o Pedro comentou. O que a gente tem feito? Né? A gente tem feito realmente ali a gente chama de gap analysis, né? Mas o que a gente tem nomeado todos esses riscos e a gente tem discutido com as seguradoras, olha, como que a gente abarca, por exemplo, a gente consegue juntar uma responsabilidade civil junto com o seguro de incêndio, porque a responsabilidade civil ele vai cobrir ali toda a afetação ali, né, todo o damage que pode ser causado ali para os vizinhos, ali para as comunidades, né, mas ele não vai cobrir o segurado, né, no risco próprio dele de incêndio. E isso para projetos, quando a gente fala de projeto de reflorestamento, basicamente os 2 primeiros anos, né, que são os anos de plantio, são os anos em que se pegar fogo, simplesmente acaba, né, o projeto. E esse é um projeto de crédito de carbono, ele tem um outro risco, porque aí ele foi certificado, ele está se certificando, e aí a Verra, né, as principais certificadoras, por exemplo, Verra, Gold Standard, qualquer certificadora, ela tem regras ali e ela penaliza, obviamente, esse desenvolvedor de projeto por ter acontecido esse sinistro ali dentro.
Então, olha como já são outros riscos, e quando a gente olha na ótica de seguros tradicionais, hoje eles não estão cobertos. Então, a gente precisa trazer essas coberturas para dentro de seguros tradicionais, ou até juntar ali, combinar dois tipos de seguro, por exemplo, para criar um seguro específico, né? Perfeito. Nós tivemos algumas evoluções recentemente, uma seguradora que trouxe ali, já começou a trazer para produtores a questão do seguro para preservação, né? Aí para preservação de área, que é a área que o produtor já tem ali mesmo, né? Preservar aquela área contra o risco de incêndio. É uma evolução importante, acho que é um caminho que está seguindo. Agora, quando a gente olha na ótica do crédito de carbono em si, né, e aí indo para onde se monetiza, às vezes, todas essas atividades que o Pedro comentou, onde você consegue monetizar ou ganhar um acréscimo ali na sua receita, no crédito de carbono hoje a gente não tem, né, hoje quem traz para o mercado local é a Aon, né, que acaba trazendo, e hoje nós não temos, né, nenhum tipo de seguro aqui que abarque um tipo de projeto desse ou o ativo em si do crédito de carbono hoje aqui no Brasil. Todos os seguros que nós trazemos são seguros que estão em Londres, nos Estados Unidos, né. É uma grande oportunidade nesse mercado de ciclo de emissão de crédito de carbono para o seguro garantia e para um seguro de danos de quem efetivamente está gerando os créditos, que é a floresta. O Felipe trouxe aqui, né, esse ajuste, que na maioria das vezes é isso, né? O setor de seguros já tem um leque de produtos formidável. Sim. O que precisa ser feito é só um ajuste fino, e não é ciência de foguete, de fato precisa de investimento em inovação, né, um aprofundamento de alguma questão técnica ou outra, mas um ajuste fino para que essas soluções que hoje, né, sempre estiveram voltadas para mercados tradicionais, agricultura intensiva e por aí vai, e florestas comerciais, pudesse abarcar também, eventualmente, florestas nativas e privilegiar sistemas agroflorestais, integração lavoura, agropecuária e floresta, que são práticas que cada vez mais, né, no ambiente, né, desse perfil de emissão do Brasil, né, mudança do uso da terra e agricultura, têm se mostrado fundamentais para a gente amenizar os efeitos da crise climática que vão incidir sobre nós. Acho que a gente não existe mais um discurso de solução de crise climática. Agora a gente trabalha só com reduzir os danos Contenção de colaterais. danos, né? Exatamente. Contenção de danos, concordo. Enquanto a nossa produção verifica se a gente tem alguma pergunta já ali do pessoal que está acompanhando esse podcast, eu vou fazer a pergunta que é uma pergunta boa, porque ela não tem necessariamente algo certo e errado. Mas eu queria ver da visão de cada um de vocês, e pensando nessa suboferta, nessa insuficiência de oferta de coberturas para seguros, que eles sejam considerados aí produtos voltados à sustentabilidade, voltados aos princípios ESG. O que, na visão de vocês, pode ser um fator ou os fatores determinantes para essa ausência de cobertura? A gente pode estar falando meramente de uma ausência de apetite técnico, a gente pode estar falando aí de insuficiência de cobertura de resseguro, pode ser talvez uma própria falta de dados, uma própria falta de subsídio material para que você possa aplicar a ciência atuarial de forma a precificar corretamente e mensurar os riscos que vão ser cobertos. Começaria com você, Felipe. Eu vou ser menos técnico, assim, vou deixar mais para o Pedro complementar na parte técnica, né, atuarial, mas da visão da CNSEG, mas na minha opinião, assim, eu tive uma experiência muito importante que foi participar desse round table que o Pedro mencionou, né, nessa roda de conversas, né, da UNEPFI, que foi exatamente focado para ver essa evolução, né, do mercado segurador. E ali eu me dei conta, né, eu falei, olha, a gente tem bons exemplos, né, mas são exemplos que foram exemplos assim de iniciativas utilizando ali já, né, um pouco do âmbito do seguro e fazendo algumas adaptações e geraram projetos interessantes, projetos legais. Então, você tem uma questão de microseguro, por exemplo, um seguro para comunidades, para pessoas em comunidades menos privilegiadas, é um seguro interessante. Você tem a aplicação de seguros, né, para isso, que é o microseguro. Você tem já iniciativas, né, de paramétricos para governos e para o governo aplicar para aquela comunidade que está sendo protegida. Então eu acho que também é uma iniciativa. Construções verdes, tem a questão de descarte, né, que mudou bastante no mercado. Então o descarte ali
um salvar, de um sinistro, enfim, isso também mudou bastante. Mas pensando o que falta, eu vejo que tudo nesse mercado, né, e não é um mercado, na verdade, tudo nessa iniciativa que existe global de descarbonização, de enfrentar as mudanças climáticas, tudo é feito através da colaboração. Então eu vejo que todos nós aqui, né, e quando falamos corretor, segurador, né, a CNSEG apoiando o setor, eu acho que todos nós temos um papel e a gente trazer essa conversa, né, trazer cada vez mais a conversa, abarcar cada vez mais, olha, trouxe aqui um case, vamos trabalhar em cima dele, né, vamos trabalhar, vamos tentar criar um produto em cima disso. Então, eu acho que tem mais a ver com essa colaboração e da seguradora, ela está realmente preocupada, né, o mercado de seguradores está realmente preocupado em fazer dessas alterações, em fazer esses novos produtos, né, e trazer ali um mindset, porque só essa relação, às vezes, da gente trazer, né, por exemplo, uma garantia para um fundo clima, e a gente levar ali para uma seguradora, e a seguradora olhar e ver o risco do desenvolvedor de projeto, né, que ela não conhece, que não é normal para ela, não é o player que ela trabalha, e ela negar simplesmente, não é isso que vai fazer andar. Então, eu acho Perfeito. que é uma limitação, sim, hoje do mercado segurador, mas que requer, né, corretores trazendo a demanda, o segurador olhando para aquilo de uma forma mais holística, de uma forma a entender mais que vai afetar positivamente o seu negócio, e da CNSEG apoiando o setor, fazendo toda essa alavancagem de ferramentas, alavancagem de discussões dentro do segmento, né? Muito bom. Pedro, sua Eu visão. diria que não é um problema específico do setor de seguros, é um problema do setor financeiro para essas práticas que são mais inovadoras, né? E tem outros riscos que tradicionalmente eles não estão acostumados a lidar. Esse gap de proteção para atividades, né, de restauração e práticas menos tradicionais, né, agrícolas, por exemplo, também tem um gap de proteção para financiamento, né? Também tem uma dificuldade de atrair, né, investidor por trás, né? Então, assim, se você não tem o financiamento, você não tem escala. Se você não tem escala, a seguradora não tem uma base robusta de dados para poder identificar e propor soluções e entender melhor os riscos. Então, isso perpetua um ciclo, né, de um gap violento aí de proteção e de outros instrumentos financeiros. Concordo que tem uma parte relevante aí de colaboração do setor privado que a gente consegue avançar várias casinhas, mas numa leitura aqui complementar do problema, se eu posso chamar de problema, né? Eu acho que requer política pública, sabe? Eu acho que requer uma priorização dessas atividades com algum nível de benefício para que instituições privadas e parceiros multilaterais possam ver aquilo, né, com uma oportunidade mais latente, sabe? Eu acho que precisa que seja construído aqui no Brasil um arcabouço institucional financeiro mais robusto para poder promover enfim, qualquer tipo de benefício relacionado a dinheiro envolvendo essa atividade, sabe? Eu acho que com isso o setor consegue ter mais dados, consegue entender melhor os riscos, consegue entender melhor o caminho para onde essas atividades estão trilhando, né, que tem potencial de crescer, né, e com isso tomar suas próprias decisões para poder ingressar ou não, né, em alguma dessas atividades. Perfeito. Tentando condensar talvez então essas duas visões, me parece que se a gente tivesse que hipersimplificar essa visão, talvez a gente, como indústria, seguros ainda esteja muito mais focado naquele que é o capital financeiro em detrimento daquilo que seria o capital não financeiro. Porque no fim do dia, né, se nós estivermos preocupados, mais preocupados com tomar o prejuízo por tomar o prejuízo em detrimento de explorar, estudar e fazer um bom trabalho estatístico, né, para estudar uma nova cobertura e precificá-la da maneira adequada. Basicamente a gente está dizendo já qual que é a nossa orientação, e aí isso me revela, isso para mim é uma confissão de mercado, no sentido de que ainda não há essa disposição, porque a gente está no estágio ainda pouco maduro
né, das discussões, e aí me parece que assim, um outro takeaway importante aqui desse nosso papo é que tanto a CNSEG quanto a Aon, aqui na figura do corretor de seguros, do intermediador da contratação, são players fundamentais para que as seguradoras possam ter essa maior clareza na mensuração dos riscos, né, e ter algum leverage no sentido de obter capacidade nos mercados internacionais, é o que eu quero dizer resseguro, lembrando do aspecto ali de compartilhamento de volume de dados e de compartilhamento de expertise e de cobertura técnica de seguros. Muito bom, senhores. De alguma forma a gente acabou, inclusive, já abrangendo as perguntas que foram enviadas para a gente antecipadamente, né, antes da gente fazer esse podcast, e a gente já caminha para o nosso encerramento. Eu queria aqui que cada um de vocês aí ficasse muito à vontade para fazer as considerações finais em relação ao tema. Pedro, começaria contigo. Eu acho que o ponto principal aqui é agradecer. Eu acho que colocar a CNSEG à disposição de avançar nessa temática, eu brinco que esse não é um mandato da CNSEG. Não existe isso. Esse é um mandato das seguradoras. Se esse tema chegou no nível de importância para a gente lá, não é porque a gente viu vantagem, a gente entendeu que era importante, não é porque as seguradoras, né, ao longo dos anos foram nos mostrando a relevância do tema e induziram, né, esse nível de ação que a gente tem hoje sobre o tema. Então, de novo, colocar a CNSEG à disposição para a gente discutir solução, discutir piloto, eventualmente qualquer defesa de interesse em qualquer órgão aqui que a gente se interessa, tanto legislativo, executivo, a gente pode levar essa pauta, né, trazendo proposta concreta e pensar, né, assim, né, como um todo que tem que ser de interesse, né, das seguradoras, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Perfeito. Felipe, suas considerações. Eu queria deixar, eu sempre gosto de deixar uma provocação, né? Eu sei que nada é tão simples assim, né? Mas eu tenho visto assim esse ano muito importante, como um ano muito importante para o mercado segurador, assim como para o mercado financeiro, para os bancos em gerais. Eu acho que um ano de COP aqui no Brasil, então por mais que é um evento muito grande, é um evento que tem negociações importantes governamentais, mas a gente tem visto uma mobilização muito grande do setor privado para ser representado dentro da COP, mais do que ser representado, para trazer iniciativas. Então, eu acho que é um ano em que a gente pode levar como mercado segurador as iniciativas que a gente acredita que são as iniciativas, né, que podem gerar resultados agora, ou vencedoras, né, que podem ser vencedoras agora, né. Então, acho que é um ano muito importante, acho que lembrar desse evento e às vezes não estar lá fisicamente, mas estar pelo menos ligado a esse evento tão importante. Do lado da Aon, a gente tem muito esse papel provocativo, então a gente leva muito para o mercado segurador as demandas dos nossos clientes, né? E a gente tem trazido essas demandas, como eu comentei, de desenvolvedores de projetos, de investidores, de financiadores ali desses tipos de iniciativas sustentáveis, e estamos abertos para trabalhar junto com as seguradoras e com a Daicoval para poder criar esses produtos verdes. Perfeito, perfeito. Excelente. Produção, a gente vai ter alguma pergunta? Bom, enquanto a gente captura a pergunta, eu diria que pela visão de seguradoras, né? Em termos de da indústria de seguros brasileira, a gente padece talvez do mesmo vício que a gente traz aqui quando a gente fala que não temos uma cultura de seguros muito aprofundada. Me parece que as seguradoras também podem estar, não por má fé e não necessariamente por desleixo, mas elas podem estar acomodadas num cenário de conforto em relação à extensa gama de produtos que a gente tem hoje para tudo que é finalidade, né? E caso isso não se traduza de imediato como um ganho financeiro, a gente pode estar deixando isso não como prioridade, a gente deixa isso para uma esteira 2, para uma esteira 3, né? Então, é importante que aqui eu, como representante segurador de indústria, faça essa meia-culpa. E antes da gente concluir, vou ter uma pergunta aqui que o pessoal jogou na nossa tela, que é como que a inteligência artificial pode contribuir para o ESG? E me parece que, assim,
eu acho que a resposta ela vai ser sim, né? Mas, de fato, vocês enxergam que a inteligência artificial e os meios tecnológicos, de uma forma geral, podem ajudar em todos esses desafios que a gente está trazendo, seja eles de entendimento de risco, seja eles de mensuração de risco, de sustentabilidade, seja no aspecto de modelos preditivos, que é um tema que a gente tocou muito superficialmente. Felipe, o que você considera em relação a isso? Eu tenho certeza que sim. Tenho visto muito a questão da inteligência artificial no agro, por exemplo, fazendo a questão de dados trabalharem para o produtor. Então, antes o produtor ficava ali procurando, tentando entender, né, antes desse Agro Mais 4.0, tentando entender, vinha uma nova tecnologia da Cargill, da Bunge, ele falava, olha, legal, mas agora não, o produtor tem na ponta uma série de dados que ele pode tomar decisões. Eu acho que o paralelo aí, né, olhando para o mercado segurador e para a criação de novos produtos, eu acho essencial, né, um tipo de tecnologia que vai ajudar muito na questão, né, de organização de dados, na questão de trazer, talvez, dados importantes para essa subscrição, né, entendimento desse risco. Eu acho que tenho certeza que é uma grande oportunidade também para a inteligência artificial dentro desse segmento. Perfeito. Pedro? O exemplo do agro é sensacional, é perfeito. Eu acho que é um bom exemplo disso. Eu consigo também pensar aqui de cara no que você trouxe na tua fala introdutória, que são esses modelos preditivos, né? Eventualmente, para rodar um modelo ou outro, ainda que se baseie em cenário climático, que tem algumas condições climatológicas, eventualmente até meteorológicas, para chegar nessa variável, você pode ter um gap ali que pode ser suprido via alguma estratégia de machine learning com base num dado histórico. Então, assim, tem muita margem ainda para avançar, né, em termos de sustentabilidade, se a gente for contar com o apoio de N tecnologias disruptivas, inclusive e inteligência artificial. Então, sem sombra de dúvida. Perfeito, perfeito. Muito bom. Pedro, Felipe, a gente chega aqui ao final do nosso podcast sobre futuro sustentável no mercado de seguros. Agradeço muito aqui a disponibilidade de vocês terem aceitado esse convite, né? Pro Felipe teve um desafio adicional aí de achar um espaço na agenda de última hora. Foi um prazer. Mas muito obrigado aí pelo tempo que vocês separaram pra gente. Para você que está acompanhando esse podcast, também agradeço o tempo que ficou com a gente. Não esquece de seguir a Daicoval Seguros aqui nas redes sociais, @Daicoval Seguros. Lembrando que o Conexão Seguros aí é uma série de interações com especialistas, então em breve a gente vai ter aí o nosso terceiro episódio. Fiquem sempre atentos aí às divulgações nas nossas redes sociais. E por hoje é só. Agradeço bastante. Grande abraço, até a próxima.